Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira, e aqui no canal a gente sempre traz conteúdos aí sobre finanças e investimentos. E hoje a gente vai ter um vídeo diferente, né? A gente vai ter um bate-papo aqui, né? Uma interação, perguntas e respostas aí de vocês. E eu trouxe ali a Eliane, que é uma amiga minha, né, que me ajuda aqui, inclusive, nas nossas gravações, né, nas edições dos vídeos, então ela tá sempre aqui acompanhando todo o conteúdo. E ela também já é investidora. Então eu, né, convidei ali aqui para participar desse vídeo hoje aqui com a gente, para trazer algumas perguntas de vocês e também dela, né, a respeito de Tesouro Direto. Então hoje a gente vai falar muita coisa sobre o Tesouro Direto, né, dúvidas desde o básico, né, o que é o Tesouro, para que serve, até algumas dúvidas um pouquinho mais avançadas, né, Li? Ali separou aqui várias perguntas, então, pra gente ter esse bate-papo. Mas antes, né, deixa eu te agradecer, Li, pela tua presença, tá? Obrigada por estar aqui hoje no nosso bate-papo aí, por ser porta-voz, né, de todo mundo que tá assistindo aí. Então, né, por favor, Li, se apresenta um pouquinho, conta pra gente, você já investe no quê, qual tipo de investimento, só pra gente conhecer um pouquinho de você. Paty, eu que agradeço essa oportunidade, eu estou muito feliz e me sentindo, de fato, uma porta-voz de pessoas comuns que, pensando na matemática, nem tem tanta afinidade assim, mas a preocupação e o zelo pensando no futuro, e isso que me motiva e me faz querer saber um pouco mais, e me organizar, me planejar e saber correr atrás para saber o que eu posso fazer para o meu eu do futuro aí. Legal, muito bom. Obrigada, Li. Ela falou uma coisa bem legal, né? Assim, eu não sou, né, da matemática, mas conforme a gente começa a estudar finanças, investimentos, a gente percebe que não é sobre exatas, né? Não é sobre números, não é sobre cálculos, né? É muito mais sobre a gente entender o que a gente quer da nossa vida, né? E como que as finanças ajudam, né, a gente a conseguir essas coisas, né? Então, ali, desde que a gente começou a gravar aqui os nossos vídeos, né, acompanha desde o começo, ela sempre se interessa, sempre faz perguntas, eu vejo que ela fica atrás aí das câmeras, né, toda vez que eu falo, ela concordando e prestando atenção, né, isso é super legal, né, de ter alguém aqui acompanhando tudo isso, né, porque é desafiador a gente estar aqui na frente de uma câmera, né, nesse caso aqui tem duas câmeras aqui acompanhando a gente. É desafiador a gente estar aqui, né, sem ver as pessoas que estão atrás aí, você que está assistindo a gente. Então, de novo, te agradeço por topar esse desafio, né, ela que geralmente está atrás da câmera nos bastidores, hoje está aqui com a gente, tá? Então, obrigada de novo mesmo, tá, por estar aqui. Isso vai ser bem importante aqui para a dinâmica, né, do nosso vídeo, esse bate-papo, essas perguntas e respostas. Mas uma coisinha que eu quero saber, Li, no que você já investe? Conta aí pra gente. O que você já investiu ou o que você investe hoje? Antes de qualquer coisa, antes de investir, que não faz muito tempo, é entender como eu podia fazer para eu ter um dinheiro guardado de primeiro momento, para eu poder dar o primeiro passo, que era um investimento. Então, antes de qualquer coisa, porque eu até queria, eu já tive algumas iniciativas, mas não dei continuidade, né? Mas em 2022 eu comecei numa conversa assim, tomando café com a minha tia. Ela falou: vamos abrir uma conta no Nubank e guardar no porquinho. Daí eu falei: meu Deus, mas não sobra nem R$100, como que eu vou fazer, né? Então começou daí. Então a minha primeira meta era chegar nos R$1.000. Essa era a minha meta. Conseguiu? Consegui. Ah, que legal. Parabéns. Consegui, daí eu comecei a perceber que era uma organização. Então a primeira coisa era me organizar, porque eu tinha o meu salário, eu tenho umas kitnets de aluguel e o salário do meu marido e da produtora, e tudo a gente fazia um movimento e ia tudo. A gente não via. Entrava, saía, não sabia para onde ia, eu falei, meu Deus, mas parece que quando eu ganhava 2.000, eu gastava 2.000. Quando eu ganhava 4.000, e assim ia aumentando as fontes e sempre não dava. Isso não é parecer, isso realmente acontece, né, Li? Porque o ser humano, ele tende a se adaptar muito fácil. E isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Quando a gente tem um aumento de renda, é muito, muito comum, né, a gente aumentar o nosso padrão de vida e a gente acabar gastando, né, mais, né, ou seja, está disponível, acabar gastando. E a única forma da gente inverter essa lógica, né, é a gente entender a importância de investir para o futuro, é entender a importância de guardar uma parte disso
para o nosso eu do futuro. Né? Então, antes de sair gastando e pagando conta, e gastando e comprando coisas, é reservar a sua parte, né, da sua renda. Né? Então, o que é reservar a sua parte? É o investir. Né? Então, é super legal, né, saber isso, né, dessa coisa do compromisso que você fez com a sua tia. Né? Então, tem uma pessoa ali falando, ó, vamos junto, vamos conseguir fazer isso junto. E aí, de passo em passo, você vai vendo a coisa dando certo, né? Isso te motiva ainda mais, né? Exatamente. E a gente perceber que a gente tinha uma meta inicial super simples, né? Então, o que me mostrou que era questão de organização e prioridade. Uhum. Então, porque quando você não tem clareza na prioridade, tudo acaba sendo prioridade. Uhum. Então, o tomar café toda semana é prioridade, e fazer umas comprinhas é prioridade, tudo, porque daí a gente é uma forma de compensação. Sim. Mas é a recompensa, né? O eu mereço. Só que aí é uma coisa assim, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Muito verdade. Foi o que aconteceu comigo. Uhum. Daí, e foi interessante porque quando eu percebia que não sobrava nem R$100, e eu percebi que em pouco tempo eu consegui juntar R$1.000, eu comecei a perceber que era possível. Uhum. E foi assim, é engraçado porque eu escuto muitos vídeos, escuto muito as suas orientações, e às vezes parece muito distante, porque de alguma maneira, às vezes eu tenho a impressão que a gente meio que boicota, achando que é ilusório, mas quando você faz para você e tem os resultados, você fala, nossa, parecia que ia ser, né, mais difícil do que realmente foi. Uhum. Porque foi questão de ajustes, porque eu sabia que estava entrando, eu só não sabia onde estava. Uhum. Eu não sabia onde estava o dinheiro. Porque eu falei, meu Deus, mas antes eu pagava aluguel, agora eu tenho uma casa, agora eu recebo aluguel, e também não sobra. Alguma coisa não tá dando certo, alguma coisa tá errada aqui. Mas, então assim, o meu primeiro ponto foi esse. Começar a ter uma reserva de segurança, de emergência, e eu fui percebendo que eu podia dar o próximo passo, mas eu coloquei uma meta, porque assim, eu sou muito segura e eu sempre fico pensando, e se eu precisar do dinheiro? Uhum. Então eu preciso saber que eu vou ter um dinheiro que aquele que eu me comprometer e investir, eu não vou depender dele. Uhum. E assim, a gente tem família, tem filho, tem várias coisas envolvidas, então assim, a organização, ela é fundamental para que funcione e priorizar, né? Não importa quem fale, o que aconteça, porque sempre vai ter alguém que vai dar pitaco, vai te falar que não precisa, sempre vai ter alguém. Pra que isso? Agora não, nossa, mas você vai deixar de viajar por causa disso? Mas aí a gente tem que entender quais são as nossas prioridades. Exato. Né? O que a gente estava falando, o que a gente quer para nossa vida, porque é normal quando a gente é jovem, no primeiro emprego, recebe o primeiro salário, o nosso impulso e o que a gente aprendeu a fazer e o que a gente deve fazer nesse momento é gastar mesmo. É ter o primeiro salário, vai aproveitar. Né? Às vezes no primeiro ano ainda, você tá ali curtindo, né, ter a própria renda. Mas chega um determinado momento, acho que para todo mundo, né? Provavelmente você que está assistindo aí a gente também, chega um momento que a gente para se questionar, mas e aí? Né? Para que eu trabalho tanto? Parece que eu nem vejo a cor do dinheiro, não estou construindo nada, né? Porque quando a gente tem esse ciclo de trabalhar, pagar conta, trabalhar, gastar, né? Chega um momento que você fala, e eu nisso tudo? Aonde, né? O que eu estou construindo? Então, essa questão da gente se organizar para conseguir investir um pouco para o futuro, ela em algum momento, né, essa ficha vai cair pra gente. Eu imagino que você que está assistindo aí a gente já deve ter caído essa ficha, né? Você está aqui buscando esse conhecimento, tá? Então, isso é bem importante, né? A organização para conseguir fazer os investimentos. Aqui no canal tem muitos vídeos onde eu falo de organização, em como fazer, né, um orçamento financeiro, em como controlar, né, as suas despesas, as suas entradas e saídas de dinheiro. Então procura aqui no canal que tem bastante coisa aí sobre isso também, tá? Mas uma dica bem simples, Li, que eu já falei em vários momentos aqui também, mas eu quero repetir para quem está assistindo aqui a gente. Uma dica bem simples para você que não está conseguindo guardar dinheiro é pague-se primeiro. O que é pague-se primeiro? É assim que você receber sua renda, já reserva a sua parte. Não espera sobrar no final do mês, porque não vai sobrar.
Né? Quantas vezes a gente falou assim, não, no final do mês se sobrar eu invisto. E não sobra, porque a gente, né, se adapta de novo. Né? A gente dá um jeito de gastar o que tem disponível. Então assim que receber a sua renda, o seu salário, já tira pelo menos 10% e já investe essa parte, né? Já reserva para você. Tá? Seja para montar uma reserva de segurança, que é o primeiro passo de qualquer investidor, né? Que ele ali comentou que começou assim, e qualquer pessoa deve começar pela sua reserva de segurança, né? Ou seja, um dinheiro que precisa estar disponível para uma situação emergencial, né? Algo que você não conseguiria planejar. Mas depois da reserva, né, você tem que continuar investindo para outras coisas, seja para viajar, seja para trocar de carro, para dar entrada num imóvel, e também, né, não podemos esquecer da nossa aposentadoria, né, de investir para construir patrimônio para longo prazo, que é um dinheiro que a gente deve ver crescer, né, ou seja, eu sempre falo que a gente tem 3 objetivos para investir: a reserva de segurança, os nossos sonhos e metas, né, realizar os sonhos que a gente tem, e o terceiro é para longo prazo, que é a nossa aposentadoria, né? E essa terceira caixinha, que eu vou chamar de caixinha, a gente não deve ficar usando a qualquer momento, né? Essa aqui que a gente quer ver crescer. Porque a reserva tá ali para uma situação emergencial. Então, se precisar, vai usar. O dinheiro de objetivos, metas, sonhos que você quer realizar, você vai usar, né? Tô guardando aqui, investindo para viajar. A hora que você viajar, você vai usar. Só que o dinheiro do longo prazo é aquele dinheiro que você não deveria mexer, né, antes da hora, né? Então, lá na frente, quando você for se aposentar, viver dessa renda, viver desse dinheiro. Eu chamo isso também de construir patrimônio, né? Então, são as 3 situações aí onde a gente deve, né, investir. Mas, voltando para o nosso tema, né, hoje a gente vai falar de tesouro direto, né? Eu sei que ele já investe em alguns tipos aí de tesouro direto. E antes de mais nada, se você não conhece Tesouro Direto, se você quer entender um pouco mais antes de vir aqui para as dúvidas, eu vou deixar aqui em cima uma playlist com vários vídeos te explicando, né, o que é Tesouro Direto, os tipos de Tesouro Direto que existem. Porque lembra que eu falei das 3 situações onde a gente investe? Reserva de segurança, sonhos, metas e aposentadoria. O Tesouro Direto serve para as 3 coisas. Então ele vai entrar em todos os momentos que você precisar investir, ele vai fazer parte sim dos seus investimentos. Né? Não é à toa que existem 7 tipos de tesouro direto. As pessoas confundem, acham que é tudo a mesma coisa, né? E não é, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então, Li, vamos lá, vamos para as nossas perguntas aqui? Isso. Minhas perguntas são básicas, assim, porque eu estou iniciando mesmo, né? Tenho alguma coisa no Tesouro Direto, mas eu queria saber mais o que é e como eu utilizo. Uhum. Então, primeira pergunta, né? Vamos começar do básico, né, Li? O que é o Tesouro Direto? Bom, o Tesouro Direto, ele é um programa do governo, na verdade, né? Onde isso permite que as pessoas invistam no que a gente chama de títulos públicos. Títulos públicos é de fato o nome do investimento. Então, quando as pessoas compram títulos públicos, né, elas estão investindo o dinheiro delas, na verdade elas estão emprestando dinheiro para o governo brasileiro. E o Tesouro Direto foi um programa que foi criado lá em 2002 para permitir que pessoas físicas comprem esses títulos públicos. Né? Hoje em dia, quando a gente fala Tesouro Direto, né, a gente fala que como se fosse um investimento, aí vou investir no Tesouro Direto. Tá tudo certo, é a mesma coisa, Tesouro Direto, títulos públicos, mas então é um investimento onde a gente empresta o dinheiro para o governo. E o governo, depois de um tempo, ele vai devolver esse nosso dinheiro com os devidos juros, né, que foram acordados ali, tá? A gente já vai entrar no mérito aí de se é seguro, se não é seguro, né? Mas, então, basicamente é isso. É um investimento onde você empresta o seu dinheiro para o governo. Mas o Tesouro Direto e o Tesouro Selic são as mesmas coisas? Ah, legal. Tesouro Selic é um dos tipos de Tesouro Direto. Então, a gente tem no total 7 tipos de títulos do Tesouro Direto. O que muda entre eles? Principalmente a dinâmica de rentabilidade, que é como os juros que a gente recebe naquele investimento são calculados. Quanto eu vou receber de juros nesse investimento? Então, depende de qual dos tipos de Tesouro Direto você escolhe. Existe Tesouro Selic, existe Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, aí tem as versões Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E, recentemente, o Banco Central, né, junto com o governo, criou outros 2 tipos aí de títulos do Tesouro, que é o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Então, no total, a gente tem 7 tipos de títulos, né? E o Tesouro Selic é um desses tipos. Inclusive, é o que eu recomendo, né? O que eu sugiro que as pessoas comecem. Começa pelo Tesouro Selic. Por quê? Porque ele é o mais seguro de todos eles. Ele é o único investimento do Tesouro que nunca vai ter rentabilidade negativa. Então, eu não sei onde deixar o dinheiro, eu tenho medo de perder, eu não quero correr risco, vou deixar na poupança mesmo porque eu tenho medo de perder. Então, a partir de agora, troca essa poupança pelo Tesouro Selic, né? Porque o Tesouro Selic, ele é mais seguro do que a poupança e ele rende mais do que a poupança.
E também ele tem a liquidez diária que a gente fala, que significa que precisei do dinheiro, vou lá e peço resgate a qualquer momento. Então, em resumo, né, Tesouro Direto não é a mesma coisa que Tesouro Selic. Tesouro Selic é um tipo de investimento do Tesouro Direto. E a particularidade, né, do Tesouro Selic, por que ele se chama Tesouro Selic? Porque a rentabilidade dele é justamente a taxa Selic. Então ele rende 100% da taxa Selic. Não vou nesse momento entrar no mérito aí do que é taxa Selic para a gente não alongar muito aqui, né, o nosso vídeo, mas lembre-se disso, Tesouro Selic é um dos tipos e deve ser o primeiro investimento aí que você faz do Tesouro. Então agora, pensando no Tesouro Direto, ele é seguro? E se o governo ele pode dar calote? O que acontece se o país entrar em crise? Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta excelente, porque a primeira coisa que acontece quando a gente fala que investir no Tesouro é emprestar dinheiro para o governo, todo mundo já vem com essa, mas será que é seguro? Né? Independentemente de qual partido político está no poder, da sua visão, né, a respeito de política, a gente não está aqui para falar sobre política, independentemente disso, emprestar dinheiro para o governo sempre vai ser o investimento mais seguro que você pode ter aqui no nosso país. Por quê? Porque a chance do governo dar calote é mínima. É impossível? Impossível não é. Né? O risco sempre existe. Só que de todos os investimentos que você vai encontrar, né, o Tesouro ele é o que tem menor risco. Por quê? Porque quando um país tem dívida em outra moeda, né, por exemplo, eu tenho dívida em dólar com outros países, né, eu não, né, o governo, isso pode sim complicar muito para um país. Agora, quando ele tem uma dívida interna na própria moeda, se complicar, né, se ele não tiver dinheiro para pagar, ele pode emitir mais dinheiro. Né? O governo é a única entidade que tem poder de literalmente imprimir mais dinheiro. Né? Os bancos não têm, né, essa possibilidade, né, e ninguém mais tem além do governo. Então o que acontece? Se ele precisar pagar, devolver dinheiro para os investidores do Tesouro e ele não tiver esse dinheiro, o que ele pode fazer? Ele pode arrecadar mais através de impostos. Ele pode imprimir mais dinheiro, né? Mas essa não é uma solução boa, porque isso aumenta a inflação de um país, mas ele pode. Ou ele pode ainda fazer o que a gente chama de pedalar a dívida. Ele emite um novo título, né, do Tesouro Direto, capta mais dinheiro e pega esse dinheiro para pagar os investidores que ele precisa pagar. Né? Então, assim, é claro que a situação do nosso país, do governo, a economia, ela pode influenciar principalmente nos juros que os investimentos pagam para a gente, né? Quanto maior a desconfiança dos investidores e do país no geral, maiores os juros que o Tesouro Direto precisa oferecer para as pessoas toparem investir. Que é o que está acontecendo agora, inclusive. Os juros estão bem altos, a taxa Selic está alta, a inflação está subindo, né? E as taxas do Tesouro Direto estão bem altas, justamente por conta da desconfiança das pessoas. Agora, sim, risco de quebrar, de levar calote, de não pegar o seu dinheiro de volta, isso é mínimo, é muito pequeno. Porque se isso viesse a acontecer, significa que todos os bancos já quebraram antes, todas as empresas no Brasil já quebraram antes, porque os bancos têm muito dinheiro também emprestado para o governo, e o governo que, né, querendo ou não vou falar que ajuda, mas ele, de certa forma, consegue, né, influenciar na economia do país. Então, fique tranquilo, né? Tesouro Direto é um investimento muito seguro, sim. Inclusive, o investimento mais seguro que a gente tem aqui no país. Tá. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Agora, o Tesouro Direto, ele é melhor que a poupança? E quais são os cenários que a poupança pode ser a melhor opção? Tá, vamos lá. A gente está com uma colinha aqui para a gente lembrar as perguntas. Comparando o Tesouro Direto com poupança, tá? O investimento do Tesouro Direto que a gente deveria comparar com a poupança é justamente o Tesouro Selic, né? Porque eles têm algumas coisas similares entre eles. Então, comparando o Tesouro Selic com a poupança, em 99,9% dos casos, o Tesouro Selic é melhor. Por quê? Primeiro, porque ele é mais seguro. É mais seguro emprestar dinheiro para o governo do que emprestar para o banco, né? Paty, como assim emprestar para o banco? Deixar dinheiro na poupança é emprestar dinheiro para aquele banco. Porque o banco não vai deixar o seu dinheiro num cofre, né? As pessoas ainda acham que deixar na poupança é como se fosse deixar num cofre, né? Depois eu vou lá, o banco abre o meu cofre e me devolve o dinheiro, né? Não é assim que funciona. Quando você deixa na poupança, você empresta o seu dinheiro para o banco pega aquele seu dinheiro e empresta para uma outra pessoa, né? Cobra um juros alto de outra pessoa e te paga um juros baixinho. E é assim que ele ganha dinheiro, né? Os bancos ganham dinheiro assim, pegando o dinheiro das pessoas que têm, emprestando para outras pessoas, cobrando um juros bem mais alto. Né? Ele, obviamente, que corre o risco, né? Se a pessoa não pagar, ele precisa devolver o dinheiro de quem ele pegou emprestado. Então, né, em resumo, deixar dinheiro na poupança é sim emprestar dinheiro para o banco.
E aí, comparando, né, emprestar dinheiro para o governo ou para o banco? Para o governo sempre é mais seguro. Então, o Tesouro Selic é mais seguro do que a poupança. A segunda coisa que a gente pode comparar do Tesouro Selic com a poupança é a rentabilidade. E Tesouro Selic sempre, eu vou repetir, sempre vai render mais do que a poupança. Porque a regra da poupança é assim: se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa Selic, ou seja, sempre menos, enquanto o Tesouro Selic rende 100%. Então, só na largada você já está perdendo aí esses 30%. Né? Isso quando a taxa Selic está baixa. Só que conforme a taxa Selic começa a subir, e aí que é a grande sacanagem, né? Que é da regra que eles criaram. Quando a taxa Selic começa a subir e passa de 8,5%, a poupança, a rentabilidade da poupança, congela em 0,5% ao mês, que dá uns 6 e pouco por cento ao ano. Ou seja, a taxa Selic está lá em 14% e a poupança está rendendo 6%, né? Ou seja, né, você está perdendo metade da rentabilidade aí que você poderia ter deixando dinheiro no Tesouro Selic. Ele é mais seguro e ele rende mais. E o único ponto aí que eu diria que a poupança ganha do Tesouro é porque a poupança tem liquidez imediata. Precisei do dinheiro agora, consigo pegar o dinheiro, né, e colocar na minha conta para usar. O Tesouro Selic, ele tem rentabilidade diária. Então pode ser que leve até 24 horas para o dinheiro cair na sua conta. Geralmente acontece em poucas horas, mas pode levar até um dia útil, né, para o dinheiro cair na sua conta. Então acho que essa é a única desvantagem, tá, de comparar aí, né, o Tesouro Direto com a poupança. Agora pensando, vale a pena, Paty, investir mesmo pagando o imposto de renda? E como pagar menos imposto de renda? Tá. Bom, uma diferença, né? Agora, voltando na pergunta anterior para complementar essa aqui. Na poupança, a rentabilidade da poupança não tem incidência de imposto de renda, enquanto o Tesouro Selic tem, né? Sobre a rentabilidade, tá? Não é sobre o valor que você investiu. Então, na poupança você não paga, no Tesouro Selic, em todos os tipos do Tesouro Direto você paga. Só que o imposto máximo que se paga no Tesouro Direto é de 22,5% sobre a rentabilidade. Né? Ele varia entre 15% até 22,5%. Ou seja, mesmo descontando esse imposto máximo de 22,5%, ele vai render 77,5% da taxa Selic. E a poupança rende no máximo 70%. Então, mesmo pagando imposto, sim, é melhor investir no Tesouro do que investir, né, na poupança, do que deixar o dinheiro na poupança. Só que aí você fez uma outra pergunta, né? Como pagar menos imposto? Né? Tem formas de pagar menos imposto investindo no Tesouro? Tem. Primeira coisa, imposto de renda, ele tem uma alíquota que a gente chama de regressiva. Quanto maior o tempo que você deixa o dinheiro investido, menor o imposto que você paga. Então a primeira dica é, deixe o máximo de tempo que você conseguir. Se passar de 2 anos o dinheiro investido, você vai pagar a alíquota mínima, que é de 15% sobre a rentabilidade. Enquanto se você deixar pouco tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai pagar a alíquota máxima de 22,5%. Né? Então essa é uma das formas, né? Se for possível, deixe o dinheiro investido por mais tempo. E a segunda coisa que a gente precisa levar em consideração, existe um segundo imposto que é cobrado em todos os investimentos de renda fixa. Né? O Tesouro Direto é um tipo de investimento de renda fixa que se chama IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Só que o IOF, ele só é cobrado se você deixar o dinheiro investido menos de 30 dias, menos de 1 mês. Então assim, Paty, vale a pena investir hoje para tirar o dinheiro amanhã? Sinceramente, o IOF vai comer praticamente toda a rentabilidade, né? Agora, se você deixar ali 20 dias, já vai ter alguma rentabilidade. O IOF vai comer boa parte, mas vai sobrar um pouquinho. Mas se você deixar mais do que 30 dias, já não tem cobrança de IOF. Então, né, essa é uma segunda dica, tentar deixar o seu dinheiro investido pelo menos por 30 dias, que aí você não paga esse IOF, paga somente aquele imposto de renda que a gente comentou. E eu acho que essa pergunta também, a gente tem que se perguntar assim, por que eu tô com essa preocupação? Será que realmente é porque eu tô com medo de iniciar e não conseguir ir para frente? Porque se você não investir, o que você vai fazer com esse dinheiro? Acho que a sua pergunta é assim, né? Por que as pessoas se preocupam tanto em pagar imposto nos investimentos, né? Porque realmente isso impede muitas pessoas de investir. Tem muita gente que fala pra mim assim, mas eu não invisto porque eu não quero pagar mais imposto. E esse pensamento, sinceramente, é uma desculpa pra gente não ir atrás do conhecimento. Porque a gente só paga imposto quando a gente recebe alguma rentabilidade. Né? Quando a gente paga imposto nos investimentos, é sobre a rentabilidade desse investimento.
não é sobre o valor que você colocou. Então você só vai pagar imposto porque você está ganhando alguma coisa. E toda vez que eu vejo alguém que não quer pagar imposto, essa é uma forma da gente se boicotar de ganhar mais dinheiro. Inclusive empresários, né? Fala assim, é que eu não quero passar o limite aqui do MEI, ou eu não quero passar o limite de faturamento para não ter que pagar mais imposto. E aí a gente impede, né, que a gente cresça quando isso acontece. Sim. Então deixar de investir para não pagar imposto não faz sentido nenhum. Né? Porque você não quer pagar, mas daí você está deixando de ganhar também, né? Então vamos desmistificar isso aí, né? Vamos querer pagar mais imposto, sim, né? Porque significa que a gente está ganhando mais. Eu não vou entrar no mérito aqui, né, do que é feito com esse imposto, de novo. Aqui não, a ideia não é ser, né, uma conversa a respeito de política, né? A gente gostaria sim que esse imposto fosse bem utilizado no nosso país, mas não tenha medo, tá, de pagar mais imposto, principalmente nos seus investimentos. Você só vai pagar porque você está ganhando alguma coisa, né? Era essa a pergunta? Era isso? Sim, e uma observação, acho que talvez para deixar ilustrativo também, é que dificilmente a gente vai deixar de trocar de carro porque a gente vai pagar mais imposto, né? Então, assim, quando a gente pensa em trocar de carro, de casa, comprar algum bem, falar, não vou comprar porque eu vou pagar imposto. E vai pagar. Não, e detalhe, quando você compra uma blusinha, quando você compra qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, você tá pagando imposto. E você não deixa, né? A maioria das pessoas não deixa de comprar porque vai pagar imposto, né? Eu vou deixar de comprar aqui esse telefone novo, esse celular, enfim, né? Qualquer coisa que seja para não pagar imposto, né? A gente não faz isso. Então, chega de desculpa, né? De, eu não quero investir para não pagar imposto, tá? Não quero mais ouvir essa desculpa aqui, combinado? Isso. Vamos pra próxima? Vamos. Bom, o nosso papo tá bom aqui, né? A gente tá falando de várias coisas, já entendemos o que é o Tesouro Direto, para que ele serve, se é a mesma coisa, né? Tesouro Direto e Tesouro Selic, falamos de imposto, falamos se é seguro ou não, né? Mas nosso vídeo tá ficando um pouquinho longo aqui, então a gente vai para a última pergunta do nosso vídeo de hoje, e aí a gente traz uma parte 2 aqui para vocês com outras perguntas um pouquinho mais avançadas até. Então vamos aqui para a última pergunta ali do nosso vídeo de hoje. Isso. Então, Paty, qual deles é melhor e como escolher o título ideal para mim? Tá, então essa pergunta, né, qual deles é melhor? Eu tô entendendo que é qual tipo de tesouro direto, né? Eu comentei que a gente tem 7 tipos de título, e essa pergunta, né, em algum momento vai surgir com certeza para qualquer investidor. Qual deles que eu devo investir, né? Qual deles é o melhor? Primeira coisa, quando a gente fala assim de qual é o melhor investimento, a gente precisa entender uma coisa. O melhor investimento depende do seu objetivo. Não existe o melhor investimento para todas as pessoas, para todas as situações, porque depende para que você está investindo. Né? Então, entender qual é o melhor tipo de tesouro direto depende do para que você está investindo. Lembra que eu falei que tem 3 situações onde a gente deve investir? A primeira delas é para reserva de segurança, a segunda para sonhos e metas, coisas que a gente quer realizar, e a terceira é para longo prazo, aposentadoria, construção de patrimônio. Então depende para quê. Eu vou rapidamente falar aqui os 7, né, e para que serve cada um deles, quais situações eles são bons, né? Tesouro Selic, que é o primeiro deles aí que você deveria aprender e inclusive começar a investir por ele é muito bom para uma reserva de segurança, ou para qualquer situação onde você quer ter um dinheiro disponível. Eu não sei para que eu vou usar, eu não sei quando eu vou precisar desse dinheiro, mas eu quero que ele esteja disponível em qualquer situação. Tesouro Selic. Ele é o único que não tem risco de perda se você resgatar antes do vencimento, tá? Então, Tesouro Selic é bom para isso. Tesouro pré-fixado, ele geralmente é bom quando você tem uma meta que tem um prazo bem definido. Eu estou guardando dinheiro para viajar daqui 2 anos, né? O pré-fixado ele pode ser muito bom para isso. Só que você precisa encontrar uma data de vencimento compatível com o seu prazo, tá? Tem muitas datas de vencimento. Se você investe um tesouro pré-fixado 2031, pretendendo usar esse dinheiro antes, isso pode ser perigoso. Então, encontre uma data de vencimento compatível com o seu objetivo, tá? Então, pré-fixado é bom para essas metas. O Tesouro IPCA+, ele é muito bom para longo prazo, principalmente, porque ele rende sempre acima da inflação. Né? Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, eu vou deixar de novo, né? Eu comentei contigo que eu tenho uma playlist com vários tipos de investimento do Tesouro, onde eu explico cada um deles em detalhes, tá? Então aqui eu estou te fazendo um resumo. Tesouro IPCA é bom para longo prazo. Tesouro Renda Mais é muito bom para aposentadoria. E o Tesouro Educa Mais, ele é bom principalmente para projetos de educação dos filhos, né? Para você se preparar desde já para pagar uma faculdade no futuro. Então, ele é bom para esse tipo de situação, tá? E, em resumo, né, eu tentei resumir bem aqui para você quais são os tipos. Existem 2 variações aqui que são os investimentos com juros semestrais, pré-fixado com juros semestrais e IPCA+ com juros semestrais. Mas para você entender, de novo, vai na playlist, procura o vídeo aí para você entender mais sobre o Tesouro.
Na descrição aqui, inclusive, do vídeo, eu vou deixar a ordem que eu sugiro que você assista aos vídeos, né, sobre o Tesouro Direto, para você ir entendendo cada vez mais aqui sobre o Tesouro. Então, por hoje é isso. Li, obrigado pela tua participação. E a gente vai encerrando por aqui o nosso vídeo sobre dúvidas, né, perguntas e respostas aí do Tesouro. E fica ligado, porque em breve a gente vai trazer a parte 2, com mais dúvidas aqui de vocês e dali. Ó, e eu dei uma olhadinha aqui nas perguntas do próximo vídeo, já são perguntas mais avançadas, né? Hoje a gente ficou aqui um pouco mais no básico de Tesouro, próximo vídeo já vem coisas mais avançadas. Então fique ligado, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando aí o próximo vídeo vier ao ar. Tá bom, Li? De novo, obrigada aí pela tua participação. Obrigada.